Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui para mais um ensino da Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre da Revista dos Jovens do ano de 2021. Estamos tratando esse trimestre com a lição Vigilância, Justiça e Culto a Deus, um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. Eu me chamo Adriel, sou professor da Escola Bíblica Dominical, coordenador do setor 1 aqui da nossa capital, e tenho buscado contribuir juntamente com os outros professores aqui envolvidos nesse projeto para que possamos trazer para os irmãos subsídios, possamos trazer para os irmãos um material de apoio para que possa ministrar suas aulas. A paz do Senhor, que Deus continue lhe abençoando. Se você no final gostar desse vídeo, você dá um like, um joinha, compartilha o vídeo para que esse trabalho possa chegar a todos aqueles que precisam, professores e alunos. Hoje estamos tratando da lição número 9, que tem por título Abacuque, a fé como forma de vida. Estamos estudando os profetas menores e agora vamos tratar de Abacuque. É sempre importante salientar que o nome profeta menor é porque o livro ele tem um conteúdo escrito menor e a sua abrangência de atuação também é para um grupo específico, um grupo menor, diferente dos livros poéticos, dos livros dos profetas maiores, ok? O texto do dia se encontra em Abacuque, capítulo 2, versículos 2 e 4, que diz o seguinte: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler. O que correndo passa, eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. A síntese da lição nos diz: a fé é o fundamento da vida cristã. Devemos confiar em Deus, mesmo quando aparentemente as peças não se encaixam, pois Ele está no controle de todas as coisas. Nós vamos ver no decorrer do estudo da lição que Abacuque vai viver um momento em que a apostasia, a busca pelo pecado, a idolatria estava exacerbada no povo de Israel e ele queria que aquilo houvesse um fim. Ele queria que Deus tomasse uma providência com aquilo. E quando a providência chega, ele até, vamos dizer, acha estranho a forma como Deus vai trabalhar. Disso a gente vai chegar no final da lição, ok? Então o importante é entender que Abacuque ele vai tratar de fé. Isso é importante você trazer para os seus alunos, para você aluno que também aqui nos assiste, que Abacuque é um livro que fala do firme fundamento da fé, que também nos é apresentado lá no livro de Hebreus. Os 3 objetivos da lição são explicar o contexto histórico, estrutura e mensagem do livro de Abacuque, apresentar as dificuldades do profeta Abacuque e compreender os caminhos de Deus, e esclarecer a importância da fé como elemento essencial da vida cristã. Sem fé é impossível agradar a Deus. É o momento de nós refletirmos sobre a importância da fé na vida cristã. Não tem como você, jovem, você, caro leitor, caro assistente aqui que está assistindo conosco esse estudo, entender que sem fé é impossível agradar a Deus. Uma parte importante que você pode destacar no início da lição está na interação da lição, quando diz que ele profetizou para ajudar, e o tema central do seu livro é a verdadeira indignação de todo cristão. Onde está Deus quando os seus filhos sofrem? Veja que é uma pergunta bastante recorrente, que muitas vezes nós somos também compelidos a entender, ou buscar entender onde está Deus quando estou sofrendo. Onde está Deus quando o povo dele está em sofrimento? Precisamos entender, amados irmãos e irmãs que nos assistem, que o trabalhar de Deus é no tempo de Deus. Eclesiastes 3:9 vai nos falar que há tempo para tudo. Se há tempo para tudo, há tempo para sorrir, há tempo para chorar, há tempo para guardar silêncio e há tempo para falar. Assim também há o tempo de Deus determinado para todas as coisas. O salmista nos diz isso. Então é preciso entender que essa lição vai trazer esta mensagem, que o tempo de Deus é o tempo melhor. Glória a Deus, aleluia. O texto bíblico da lição se encontra em Abacuque, capítulo 2, versículos 2 e 1, que diz o seguinte: Sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido, quer dizer, quando eu for perguntado, quando eu for compelido.
Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Veja, interessante você destacar dessa... Normalmente a gente passa, né, sobre o texto bíblico, mas eu quero trazer um rápido comentário aqui sobre o versículo 1, quando ele diz que ele estará em guarda e sobre fortaleza me apresentarei. Veja, o profeta Abacuque aqui traz uma lição importante, que ele vai estar o quê? Vigilante, confiando na certeza de que Deus lhe responderá no tempo certo. É importante entender, estarmos em guarda, estarmos vigilantes. A palavra de Deus nos diz orai e vigiai, mas diz vigiai e orai. Coríntios vai nos dizer: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. É importante que no início da lição depreendemos este conteúdo, que é importante estar vigilante e é importante estar firme no Senhor, para que quando Ele falar comigo, eu saber responder. Glória a Deus, aleluia. Na introdução da lição, ele diz o seguinte, no meio da introdução ele vai dizer: a fé como forma de vida na relação do crente com Deus, que jamais for confrontada, não passa de fantasia, pois a fé é provada, real e verdadeiramente nos conflitos da vida, pois a fé é provada, a verdadeira fé é provada e verdadeiramente ela nos é apresentada nos conflitos da vida. É impossível não ter fé e agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que a gente pode trazer aqui desse rápido, da introdução, é que se você vive uma vida de fé, se você está passando por uma vida espiritual em que você diz: em nada sou tentado, estou plenamente convicto, estou no meu ápice da minha vida espiritual, cuidado, porque na verdade você está sendo ludibriado pelo seu próprio ego, ou talvez pela sua forma de interpretar erroneamente a palavra de Deus. Porque Abacuque nos traz essa mensagem, que a nossa fé, para que ela seja refinada como ouro, ela deve ser provada. Então, quando a sua fé é provada e você é aprovado, ali sim você estará confirmado como filho de Deus. Mateus vai nos dizer: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, fica firme, mantenha fé, que ela seja verdadeiramente provada dentro dos conflitos da vida e que você se faça vencedor. Amém? Essa foi a introdução da nossa lição. Vamos para o tópico 1. No tópico 1 ele vai trazer basicamente o que significa a palavra Abacuque. Ele segue o padrão das outras lições e faz uma abertura, né, do que tenta contextualizar Abacuque. A lição vai nos trazer umas informações de que, como Abacuque não fala de reis, não fala de períodos, fica difícil conseguir colocá-lo dentro de um cronograma, dentro de um período histórico na história do povo de Israel. O que se sabe é que Abacuque pregou para o povo de Judá, né, e ele assume essa função de interceder e também orar pelo povo e para o povo, mas ele não mostra como, em que momento histórico podemos encaixar a história de Abacuque. O que a gente pode talvez conjecturar um pouco sobre a data do livro, ainda dentro do tópico 1, Abacuque, e também que ele fala sobre a estrutura do livro, o que a gente pode trazer de importante para você é principalmente o significado do nome Abacuque, que significa abraço, né? No período dessa pandemia que estamos vivendo, vamos estudar uma lição de abraço. Então ele traz a introdução, né, da palavra, ou que também pode ser a palavra abraçado, e Abacuque ele vai nos trazer a lição que é o profeta que se preocupou com o futuro da obra de Deus. Eu vou repetir para você trazer para o seu aluno, para você, meu aluno, querida aluna, apregoar esse conteúdo do livro de Abacuque. Abacuque foi o profeta que se preocupou com o futuro da obra de Deus. O povo de Deus estava comprimido, oprimido por diversos outros reinos vizinhos. E Abacuque estava preocupado que aquele povo iria seguir os caminhos do Senhor ou também seguiria os caminhos dos maus reis de Israel. Mas quando chega a providência divina, quando chega o justo juízo divino de Deus, Abacuque se preocupa em dizer: puxa, vão dizimar todo o povo de Israel, e o que será do futuro da obra de Israel? Mas Deus tem cuidado do seu povo, as suas promessas não se perdem, a sua palavra não volta vazia, e se ele te prometeu, e se ele tem promessas na tua vida, fica firme, supera,
Fica na fortaleza e vigilante em fé, porque Deus dará no tempo certo a resposta que você precisa. Aleluia, glória a Deus. A atmosfera da época, ainda dentro desse primeiro tópico de Abacuque, a atmosfera em que ele vivia é que os últimos reis de Judá eram homens ímpios que oprimiam o seu próprio povo. A própria Babilônia invadiu Judá 2 vezes. Lembre-se que a tribo de Israel, a tribo do norte, já havia sido destruída e agora só tinha a tribo de Judá, né, o reino de Judá. E finalmente ela foi destruída em 586 a.C. pelos babilônicos. Era uma época de temor, era uma época de opressão, era uma época de perseguição, era uma época de ilegalidade e imoralidade. Você veja que o profeta estava passando pelo momento em que ele via o povo de Deus se perdendo e ao mesmo tempo era oprimido por nações vizinhas. Ele estava, como a gente poderia dizer, num canto de parede encurralado, sem entender como Deus iria resolver aquela questão. Ainda dentro do tópico 1, que a gente pode destacar que o livro ele se divide em 3 capítulos, né? São 3 simples, pequenos capítulos, onde o primeiro capítulo, isso está lá no subtópico 3 do tópico 1, Abacuque, ele fala sobre um diálogo, né, entre Deus e o Abacuque. O segundo capítulo da mensagem, o segundo capítulo do livro de Abacuque, ele detalha sobre os planos de Deus e os desígnios diante dos novos questionamentos apresentados pelo profeta. E o terceiro capítulo é uma oração de louvor. Abacuque era sacerdote, Abacuque era profeta e Abacuque era levita. Leve essa informação amanhã. Profeta, sacerdote e levita. Ainda dentro desse tópico 1, o que a gente pode destacar é a importância da mensagem, que era o quê? Ele não conseguia entender porque Deus parecia não fazer nada em respeito à iniquidade do povo e também às opressões sofridas pelos reinos vizinhos. E ele buscava que Deus fornecesse a ele respostas às suas perguntas. A gente vai chegar mais para frente que vai parecer que talvez Abacuque, alguém possa lhe perguntar amanhã, Abacuque murmurou, professor? E você vai ver que, na verdade, há uma diferença entre o lamento de Abacuque e suas perguntas e a murmuração. A paz do Senhor, professores. Aqui quem vos fala é o professor Pedro Júnior. Estamos com mais algumas dicas pedagógicas para que você venha enriquecer cada vez mais a expressão. Como já falado pelo nosso professor Adriel, nós estamos estudando a 9ª lição, cujo título é Abacuque, a fé como forma de vida. Para ilustrar melhor este tema, nós trazemos como dica pedagógica uma excelente dinâmica. Você vai precisar de uma venda, que é um tecido, pode ser qualquer cor, mas você precisa garantir que vai conseguir vendar totalmente os seus alunos, de modo que eles não vejam nada. A dinâmica vai acontecer da seguinte maneira. Você escolhe um aluno para participar ativamente, pega este aluno, venda ele, junto com a sua turma, você planeja um itinerário. Pode ser dentro da igreja, porque é coisa rápida, pode ser fora da igreja, na rua, pode ser em algum lugar da igreja, algum anexo que a igreja tem e dê para fazer tal percurso. De modo que, em todo tempo, o guia, né, que pode ser você, professor, ou algum aluno lá que se encontraria, vai pegar este outro aluno que está vendado pela mão e vai guiá-lo pelo percurso. E, em todo tempo, ele vai dizer ao aluno vendado: confie em mim, calma, eu estou vendo o caminho, confie em mim, pode ir. Depois da dinâmica, você vai perguntar qual foi a sensação de precisar confiar em alguém, não vendo nada. Você com os olhos vendados, sem saber o que está na sua frente, mas ter que confiar em alguém para poder concluir ou percorrer o trajeto. Essa dinâmica ilustra muito bem o ensinamento deixado pelo profeta Abacuque em seu livro. É necessário confiarmos em Deus, acreditarmos no Senhor, porque Ele tem o melhor e sabe trabalhar na vida de cada um de nós, porque Ele é justo. Então,
quando nós entregamos o controle da nossa vida ao Senhor Jesus, é importante que nós creiamos nele. É importante que, de fato, nós estabeleçamos um vínculo fiel de confiança com o Senhor. Glória a Deus. Então é isso, professor, você vai passar para o seu aluno. Segunda dica pedagógica, eu gostaria de indicar este livro, publicado pela CPAD também, Pequeno Atlas Bíblico, do autor Tim Darwin. Ele aborda aqui vários mapas da terra de Israel, por exemplo, das terras circunvizinhas, a passagem do Êxodo, ele traça o percurso feito pelo povo de Israel até chegar à terra prometida. Vai falar da expansão territorial do Assírio, no domínio babilônico posteriormente. Então, é um excelente subsídio para que você enriqueça as suas aulas e mostre aos seus alunos os mapas, porque estudar sobre os profetas menores requer também uma compreensão geográfica. Como disse o profeta vem do norte, Israel, cuja capital é Samaria, Reino do Sul, Judá, cuja capital é Jerusalém. Então, se não tiver um recurso visual, é possível que fique comprometida a compreensão dos nossos alunos sobre o que nós estamos falando. Certo? Então, mapas como esses, o autor nos apresenta e ajuda na compreensão geográfica do que está acontecendo. Então, professor, essas são as dicas pedagógicas de hoje. Que Deus abençoe a sua aula e que seja uma bênção para a glória de Deus. Não esqueça de compartilhar este vídeo, deixar o seu like também, tá certo? Que Deus abençoe a todos e a paz do Senhor. O tópico 2 tem por título A Crise do Profeta. O tópico 2 ele segue o mesmo padrão de 3 subtópicos, onde ele vai tratar no primeiro subtópico sobre a maldade de Israel. Veja, a palavra de Deus no Salmo 42, ele vai dizer a partir do versículo 9, ele vai dizer que um abismo chama outro abismo. E por mais que o povo estivesse sendo oprimido, por mais que o povo estivesse sofrendo vertiginosamente por nações inimigas, eles apregoavam ainda mais a violência entre os seus. As pessoas eram corruptas, os tribunais eram cheios de problemas que não conseguiam ser resolvidos, havia crueldade, isso está na lição, dentro do subtópico A Maldade de Jerusalém. É importante você destacar, a partir da 4ª linha, quando ele bota a violência, atos de crueldade, injustiça. Os tribunais estavam cheios de problemas para serem resolvidos. Mais embaixo ele cita, o sistema judiciário de Judá estava corrompido, a injustiça prevalecia, havia suborno. O indefeso aguardava o emprego da justiça e ficava frustrado. Aí eu faço a pergunta para você, e que você faça a pergunta amanhã para o jovem que estiver à sua frente, domingo pela manhã, que estiver ou pela tarde na sua frente, e diga, parece com os dias de hoje? Será que aquele momento em que Abacuque estava vivendo se assemelha aos dias de hoje? Sim, professor, mas Abacuque está um pouco distante dos nossos dias atuais. Houve aquele tempo de silêncio de Deus entre o Velho Testamento e o Novo Testamento de 400 anos. Como é que a gente pode provar, querido professor e professora que nos assiste, o presente do livro de Abacuque no Novo Testamento? Anote aí para você ler, vou trazer aqui para nos acompanharmos, 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, carta de 2 Timóteo, capítulo 3, os versículos de 1 a 5. Não irei ler todos, mas era bom você fazer a leitura, uma parte bem conhecida, 2 Timóteo. Vai aparecer aqui para vocês, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Diga se não parece muito com aquilo que acontecia no livro de Abacuque. Faça essa comparação para mostrar para os seus alunos que a palavra de Deus, ela é nova, ela é eficaz, ela penetra nas juntas e medulas e ela que consegue discernir os pensamentos. Glória a Deus, aleluia. E ele vai dizer o seguinte, 2 Timóteo 3, a partir do versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Olha o que ele vai nos dizer agora.
Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste, afasta-se. Veja, se você comparar com a leitura que é feita aqui na lição sobre os tipos de coisas que eram praticadas no livro de Abacuque, que ele fala suborno, injustiças, violências, vida pública e privada de forma totalmente corrompida, né? Frustrações, é exatamente o que se apresenta no quadro de Timóteo, quando ele diz que nos últimos dias esses fatos se repetiriam. Veja, homens sem amor, sem afeto natural, caluniadores, cruéis, sem amor para com os bons. Isso é um reflexo dos últimos dias. Essa mensagem de Abacuque, ela tem um sentido escatológico em mostrar que aquele povo estava vivendo um momento que nós estamos vivendo hoje. Faça essa relação entre o hoje e aquele momento de Abacuque, que mostre como a palavra de Deus ela é eficaz no seu ensino diário para nós. E ele termina o subtópico dizendo: às vezes entramos em crise neste processo. Não somos tão diferentes dos tempos de Abacuque. É difícil lidar com a injustiça e a sensação de impunidade. Vivemos numa sociedade em que a impunidade impera. Vivemos numa sociedade em que a injustiça está com letra maiúscula, enquanto que justiça está com letra minúscula. Vivemos num país, vivemos em um mundo em que a violência exacerbada está se tornando comum nas redes sociais, nos jornais, em que a gente não se impacta mais quando vê notícias desagradáveis, pessoas sendo mortas, pessoas sendo torturadas. Vivemos os últimos dias difíceis e trabalhosos. Mas assim como Abacuque esperou no Senhor, confiante, vigilante na fortaleza, você também vai esperar, porque o teu Deus que te prometeu vai te dar vitória. Aleluia, glória a Deus. No subtópico 2, do tópico 2, a crise do profeta, chegamos à parte que eu queria conversar com os irmãos, quando ele diz que seria este questionamento uma murmuração perversa, quer dizer, o questionamento de Abacuque em relação ao que acontecia com o povo de Deus e como o povo de Deus estava se comportando, seria perverso? Cremos que não. A lição nos diz, a murmuração tem um propósito, veja, de deteriorar a imagem de Deus, colocando em dúvida seu caráter perfeito. Mas Abacuque ele faz o contrário. Ele apela para a justiça divina no propósito de zelar pela imagem do Altíssimo. Veja, a diferença entre murmuração e apelação. Né? Muitas vezes quando você vai fazer um apelo, você se move, né, de emoção e fala de forma mais alta e talvez você chegue até a demonstrar um certo ímpeto na sua fala, na entonação da sua voz. Mas isso não quer dizer exatamente que você esteja com raiva ou esteja murmurando, caluniando, não sei, alguém. Né? Abacuque, ele se torna um homem em que ele usa da sua avidez, da sua força para dizer: Deus, toma uma providência, porque o povo não quer buscar a santidade. Né? E ele traz essa mensagem de uma forma que toca o coração de Deus e Deus o irá responder. Mas ele não murmura, porque a diferença entre apelar e murmurar é que na murmuração você degrada, você deteriora, você diminui a onipotência de Deus. Você diz, Deus não vai fazer porque ele não é capaz. Isso é murmurar. Agora você dizer, Deus não vai fazer porque não é o tempo de Deus ainda, mas que virá, aí você está firmemente na palavra de Deus, no uso da sua fé e o uso do sobrenatural. Seus questionamentos apenas revelam suas limitações face aos caminhos inescrutáveis de Deus. Quer dizer, era a forma como ele tinha de falar para poder tocar o coração de Deus. Como Abacuque, nós temos a liberdade de apresentar a Deus nossas dúvidas e questionamentos. O que Deus espera de nós em nossa oração não são palavras rebuscadas, ditas de forma mecânica, mas um diálogo sincero com Ele. Mateus capítulo 6, versículos 6 e 7, vai aparecer aqui. É aquela passagem que Deus pede para que você entre no seu quarto, feche sua porta. Vamos fazer a leitura? Mateus capítulo 6,
Mateus capítulo 6, versículos 6 e 7. Mas quando tu orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. O que Deus quer de nós, queridos irmãos, é uma oração sincera. O que Deus quer de nós é um coração contrito. Deus não busca palavras difíceis, Deus busca corações quebrantados. E é isso que ele vai reconhecer na postura daquele profeta, daquele sacerdote, daquele levita chamado Abacuque. Quando a gente fala levita, se você observar no livro de Abacuque, o capítulo 3 de Abacuque, ele é um louvor. Por isso que a gente chama de levita Abacuque de levita. O versículo 1 do capítulo 3 nos diz isso. A oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Este capítulo comprova que esta oração é para ser cantada, é para ser entoada. Isso nos mostra que, primeira característica de Abacuque a destacar, ele era um levita. Ele era um levita. Vamos chegar nas outras duas, de intercessor, de profeta e de também sacerdote. Ainda dentro do subtópico 2, o que a gente pode destacar é que na Bíblia o silêncio divino é sempre precedido de um grande efeito. O silêncio de Deus é sempre precedido de um grande efeito. Quando Deus se cala na nossa ótica, é sinal de que Ele está trabalhando. Quando Deus se cala, é sinal de que Ele está fazendo algo ao favor do seu povo. Quando Deus se cala, Ele está esperando que o povo busque o arrependimento, porque o amor de Deus é longânimo. Quando Deus se cala, não significa que Ele se omite, significa que Ele observa e faz conforme a sua vontade, que é a melhor, a mais pura, a mais santa e a mais agradável na vida dos seus filhos. Glória a Deus por isso. Chegamos ao último tópico da lição, tópico 3, que tem por título A Fé como Forma de Vida. O subtópico traz aguardando uma nova resposta. O profeta ficou atemorizado ao reconhecer os planos de Deus e questionou como Deus poderia estar decidido em punir seu povo por intermédio de uma nação idólatra. Veja, interessante que Abacuque, no capítulo 1, ele ora a Deus. Ele diz: Deus, como pode ser que este povo, são as queixas de Abacuque, este povo que peca contra a tua santidade, que este povo que pratica iniquidade saia impune? E Deus, quando chega com a resposta para o povo sobre como ele faria, ele levantaria uma nação idólatra como os babilônicos para, mais uma vez, flagelar o povo de Deus. Abacuque agora se preocupa em dizer: mas Deus, tu vai destruir o teu povo. Como é que Deus poderia fazer vistas grossas aos pecados da Babilônia e usar a Babilônia como castigador dos pecados de Judá? A gente não consegue entender, irmãos, os caminhos de Deus. Deus levantou o rei Dario para jogar Daniel na cova dos leões e fazer com que o seu nome fosse edificado. Deus levantou Nabucodonosor para jogar aqueles jovens na sarça, no fogo ardente, para que o seu nome fosse glorificado. Deus muitas vezes trabalha de formas que nós não conseguimos compreender. Importante você trazer isso para os seus alunos. Essa é a questão. Essa é a questão que traz em Abacuque, em tentar compreender por que ele tinha tanto medo de que o povo fosse subjugado pelo povo babilônico. Ele queria que Deus punisse o povo com as suas próprias mãos e não que levantasse uma nação idólatra inimiga que já vinha dominando Judá por algum tempo para punir os castigos do povo. Mas é importante entendermos, assim como lá nos Salmos, vamos lá, o salmista Davi vai nos trazer uma lição muito importante sobre isso. No Salmo 73, a partir do verso 15,
a gente vê que antes do verso 15, o salmista, esse salmo é de Asaf, esse salmo não é de Davi, é de Asaf. A gente vê que o salmista, ele contesta a Deus em buscar entender por que o ímpio prospera na terra e o justo não. Por que, professor? Você está falando do Salmo 73, eu quero que você use essa referência do Salmo 73 e também use a partir do versículo 15, 16 e 17 e o versículo 23, 24 e 25, para que você possa entender 23, 24 e 25, Salmo 73 e o verso 15, 16 e 17, para que você possa entender e trazer para os seus alunos que Deus havia permitido que a Babilônia subjugasse Judá, mas os pecados de Judá não passariam em branco. Então, se você está passando por uma dificuldade, por uma luta, talvez sendo oprimido por alguém ímpio, talvez você esteja sofrendo porque alguém sem Deus no coração esteja promovendo em você uma aflição, uma luta, eu quero te dizer neste vídeo de Escola Bíblica Dominical, que a Escola Bíblica Dominical também é lição de adoração e de Pentecostes. E eu quero profetizar na sua vida o seguinte: o tempo de Deus é melhor. Aquele que subjuga será subjugado, porque no final você será vencedor. Aleluia, glória a Deus. Veja o que diz o verso 23 do Salmo 73. Todavia estou contínuo contigo, tu me seguras pela mão direita. Mas aquele que é ímpio, ele vai dizer no verso 21, o seu coração se azeda e é picante aos meus rins. O seu final é de morte. O seu final não é um final bom. Ele vai dizer, entendo o Senhor e compreendo. Fiquei de sobremodo perturbado. Verso 16. Até entrei no santuário de Deus, mas eu entendi o fim deles. E o verso 18 diz, tu os lança em destruição. E para completar sobre esse salmo, vou repetir para você a parte B do verso 23. Tu me seguras pela mão direita. O teu Deus tem te segurado pela mão direita. O teu Deus tem te mantido de pé. Leve essa mensagem para os jovens, para que eles possam se sentir fortalecidos nesse mundo cruel que estamos vivendo, de opressões e de perseguições, que no final o ímpio terá caminhos de destruição e você será guiado pela mão direita de Deus. Então a lição nos traz esse sentido. Abacuque capítulo 2 e versículo 3 vai falar exatamente sobre que o juízo sobre a Babilônia virá no tempo determinado por Deus. Vamos fazer a leitura. Abacuque capítulo 2, versículo 3, estamos já chegando ao final da lição, quando ele diz, porque a visão é ainda para o tempo determinado, até que o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. A palavra de Deus, ela não volta vazia. O tempo de Deus é exato. O momento de Deus é preciso. O momento de Deus não é mentira. O momento de Deus não retarda. Ele tarda, ele não atrasa, mas ele chega no tempo certo. E chegamos ao final da lição quando ele diz o triunfo da fé. O profeta exaltou o Senhor, evidenciando sua gratidão. Aqui nós estamos em Abacuque 3, que é quando eu falo que ele é um levita. Ele continua dizendo, clamou com ímpeto pedindo que Deus avivasse a sua obra. Mas é importante você ressaltar aqui, querido professor, esse início desse subtópico 3, do tópico 3, quando ele diz avivar não é utilizar um sinônimo de reavivar. Eu vou repetir. Avivar, em Abacuque 3, versículo 2, não é utilizado como sinônimo de reavivar. Quer dizer, fazer o que já fez no passado. O sentido do texto é que para Deus preserve a vida por meio de uma obra ativa e intensa e ao longo tempo. É interessante porque a gente usa a expressão reaviva a tua obra, como se Deus fosse para trazer o que já estava morto à tona, como se fosse trazer o passado para o presente, aquela expressão, usar os tempos de glória, né, para o presente, mas não, o avivar aqui é no sentido de uma obra intensa, ativa e longa no tempo.
Porque a palavra de Deus nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua casa. Isso é avivar a obra, manter a obra ativa, manter a obra firme, manter a obra prosperando até o dia que estivermos juntamente com o Senhor e o Espírito Santo se retirar da terra. E ali não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dente, não haverá mais lutas, não haverá mais dor. Haverá só glória, glória, santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. E terminamos dizendo que ele compreendeu que a fé do crente deve ser mais forte do que as circunstâncias da vida. Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 19. Não importa a circunstância que você esteja vivendo, faça como Jó. Ainda que ele me mate, nele esperarei, porque eu sei que o meu Redentor vive e eu sei em quem eu tenho crido. Ficou faltando alguma coisa? Ficou sim. Eu disse que Abacuque ele era... Traga para os seus jovens amanhã esse finalzinho. Abacuque ele era um levita, capítulo 3. Tá, professor? E onde é que você está querendo dizer que Abacuque também era profeta e sacerdote? Se você está com a lição de professor, meu querido professor, aluno, colega, o subsídio 2 vai explicar bem direitinho para você. Não vou adentrar muito, apenas mostrar para você que no final da lição, no subsídio 2, ele explica que Abacuque assumiu as 3 funções. Porque normalmente a função de pedir pelo povo era uma função de intercessor. Quem era o intercessor? O sacerdote. Então Abacuque assume a função de sacerdote porque ele leva diante de Deus as causas do povo. E quando a gente desce mais um pouco, a gente nota que o seu sacerdócio era intercessório. Né? Ele pede pelo povo, ele pede para que o povo entre de novo nos caminhos do Senhor. E a gente chega mais para frente e tenta mostrar que além de profeta, ele era sacerdote. Profeta porque levava a palavra de Deus para o povo. Sacerdote porque levava a palavra do povo para Deus. E cantor por causa de Abacuque 3. Vou repetir. Profeta porque ele recebe de Deus a resposta em Abacuque 2. Sacerdote porque ele leva as causas do povo de Abacuque 1 a Deus. E levita porque ele leva, através da sua oração, um canto a Deus em agradecimento. Que Deus continue lhe abençoando, que eu espero que você tenha alcançado o conteúdo do livro de Abacuque e que possa entender que o justo deve viver pela fé. A paz do Senhor a todos, que Deus vos abençoe. Amém.